Aproximando-se de Jesus, desculpa porque deu um probleminha aqui. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, só um minutinho, irmãos, eu fiz uma confusão aqui no texto. Bem, vamos lá. Então nós vamos fazer, fiz uma confusão aqui, eu peço desculpa aos irmãos, porque tudo aqui eu montei aqui na mesa aqui para começar a falar com vocês, né, para tentar entregar aquilo que eu estou sentindo de Deus estar fazendo. Então vamos lá. No versículo número 11, no capítulo 15, diz assim: E continuou certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava o que comer. E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? E levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e far-lhe-ei, direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Mensagem muito bonita essa, né, meus amados irmãos em Cristo? Uma mensagem que é até interessante. O livro de Lucas, ele é um livro que ele foi escrito depois da morte de Jesus. Ele não é um livro de uma testemunha ocular que viveu com Jesus. Lucas era historiador de nacionalidade grega, médico como profissão, que era amante da literatura, amante do conhecimento, amante da história. Portanto, o livro de Lucas é um livro que foi escrito por um historiador e não por um discípulo, como os sinóticos, que no caso seria Lucas, que compõe os 4 sinóticos, que seriam Mateus, João, Marcos e Lucas. Sinóticos quer dizer comparado. Algo que você pega e compara-se com outro, e ali está basicamente a mesma cultura, as mesmas informações, o mesmo contexto. Só que Lucas, ele não falou para judeus. A linguagem dele era para grego. Então, deixa isso claro, Lucas não andou com Jesus. Então, o que Lucas está narrando aqui para a gente? Uma história de que ele ouviu alguém que andou com Jesus, e alguns historiadores acreditam que ele tem ouvido em sua época de vida alguns dos apóstolos que ainda estavam vivos, ou até mesmo Maria, sua mãe, a mãe de Jesus biológica, e tem então pego essas informações e criado ali o Evangelho de São Lucas. A
passagem, então, ela descreve a história do filho pródigo, de um jovem que era rico, que vivia com seu pai e que tinha tantas e tantas riquezas, tantas e tantas regalias, e que chegou um momento que ele achou que aquilo ali não tinha mais valor para ele, aquilo era temporário, aquilo ali era... Ele não conseguia ter liberdade. Como acontece com os nossos filhos, com determinada idade, ele quer partir para a sua vida e viver a sua vida, isso é normal. Enquanto ele está sob nossa jurisdição, nossa responsabilidade, a gente procura controlar os nossos filhos dentro da nossa educação, dentro daquilo que nós achamos que é melhor para eles. Correto? No caso do filho pródigo, ele achou que o pai o prendia muito. E o que me chama a atenção é que o filho pródigo é uma comparação de um fato que ocorreu. Por que eu estou dizendo isso? Porque parábola quer dizer comparar algo real, factual, com algo imaginário. Então ele pegou aquilo que ele viu nos dias e colocou na história do filho pródigo. Ele fez uma comparação. Então provavelmente isso que a gente vê aqui em Lucas 15 não deva ser uma história, mas um episódio real, verdadeiro, de Jesus de Nazaré na sua vida terrena. Então o filho pródigo, voltando a ele se encheu, não queria mais a responsabilidade de ser filho, ele queria ser livre, ele queria ser um adulto, e de fato ele teria todos os direitos, mas ele vai fazer algo que aqui o texto me diz. Ele vai tomar a decisão de partir para a sua vida e pegar tudo aquilo que ele tinha direito com o seu pai como herança. Sem primeiro teu pai ter falecido, como é comum, né? Nossos pais morrem, a gente herda a herança dos nossos pais, ou até mesmo quando outras pessoas herdam os seus valores, né? O seu ente querido vai lá, os seus descendentes vão lá e acabam herdando. No caso do filho pródigo, ele queria tudo que era direito dele. O pai tinha direito de dar alguma coisa para ele? Não. Não tinha direito. Primeiro, o pai dava educação, o pai dava casa, o pai dava comida, o pai dava regalias. Por que o pai tinha obrigação de dar? Mas a Bíblia diz que o pai decidiu dar. Por quê? Porque o pai queria ver até onde aquele filho ia. E com certeza, meu amigo, quando você sai da direção de Deus, ou a direção de alguma coisa sem consultar a Deus, você vai fazendo a maior besteira da tua vida. Isso é fato. A Bíblia diz que existe caminho aos olhos dos homens que parecem corretos, mas que os conduzem à morte. Provérbios 14, versículo 2. E exatamente este jovem estava traçando um caminho de rebeldia e por sua própria vontade de seguir um caminho traçado por ele, sem pedir a Deus como de fato deveria, uma orientação, se aquilo é certo, se aquilo é errado. Isso vale para toda a nossa vida, seja para um casamento, se você vai casar, ore a Deus, vê se Deus está nisso, seja para um curso na faculdade, olha, eu quero fazer um curso na faculdade, Senhor, tu está nisso, vai abençoar, amém. Senhor, eu quero noivar, pede a Deus orientação. Senhor, estou namorando, devo levar o meu pai, a minha mãe, para conhecer? Direção de Deus. O povo de Deus, quando está na direção de Deus, e isso eu estou falando qualquer um, de qualquer religião, quando você está embaixo da vontade de Deus, a tua vida vai bem. Mas quando você sai da vontade de Deus, a sua vida vai mal. Isso é fato. E este jovem saiu. E o que ele faz? Ele faz aquilo, irmão, que a gente está cansado de ver. Ele vai gastar com mulheres, ele vai gastar com a vida promíscua, ele vai gastar com a prostituição, ele vai gastar com os amigos. Mas uma frase que eu li uma certa ocasião e eu gravei isso, ela é clara. Na quantidade se conhece a abundância, mas na escassez se conhece a qualidade.
pode ter certeza de uma coisa: muitas pessoas hoje que estão do teu lado, tá do teu lado por causa do teu dinheiro, por causa do carrão lindo que você tem. Às vezes, esse camarada, ele tá de olho, entendeu? No que você tem, mas não é amigo. Porque o amigo verdadeiro é aquele que não desampara a gente, aquele que está do nosso lado, seja em qualquer situação. Esse é o verdadeiro amigo. Eu tinha amigos que eu considerava amigos, eu achava que eram amigos, mas quando me viu passando luta, passando prova, sabe o que eles fizeram? Meteram o pé, meu amigo. Sabe por quê? Porque enquanto estavam ali comigo, trabalhando, vivendo comigo ali no meu dia a dia, ganhando pouco como eu ganhava, meu amigo, a gente era amigo, mas quando eles ganharam um pouquinho mais, se deram bem na vida, não são todos, tá? Não são todos. Eu estou dizendo amigos que dizem ser amigo, porque a palavra amizade é uma coisa muito forte. Eles meteram o pé e me deixaram. Então hoje eu consigo equiparar o que é amizade, o que é colega, e faço o mesmo, porque isso é importante. Então o filho pródigo saiu para viver a vida dele. Sabe o que aconteceu? Quando começou a acabar aquele dinheirinho dele ali, ó, começou a gastar aquele dinheiro na promiscuidade, na prostituição, na lascívia, o pessoal meteu o pé, deixou ele sozinho. E aí ele se viu numa situação agora de depender. É chato isso, né? Depender de outras pessoas. Ele teve a necessidade de depender de outras pessoas. E em nenhum momento da dificuldade dele, ele foi a Deus. Em nenhum momento, na luta, ele foi a Deus. Eu acredito que aquele orgulho tenha batido no coração dele. Quando ele se viu sem condições financeiras de custear os seus prazeres, porque era isso que ele queria, ele não queria sair de casa para ser um homem honrado, para mostrar para o pai que tinha condições e competência para erguer a sua vida e trazer de volta uma família e dizer: pai, está aqui, olha, eu queria isso aqui, ó. Eu hoje, pai, eu sou um homem maduro, maturidade, porque eu provei disso na vida. Então eu acho que aquele orgulho bateu no coração dele, então ele se viu numa situação de: bem, no meu pai não volto mais, então agora eu vou ter que me virar. Então ele foi trabalhar em alguns lugares e viu que ali as portas estavam fechadas. E chegou um ponto, meu amigo, que ele teve que comer alfarrobas. Você sabe o que é alfarroba? Eu sei o que é. Eu vou ler aqui no dicionário para você, só para você ter ideia o que é alfarroba. É o fruto da alfarrobeira. Esta árvore tem folhas escuras e brilhantes e produz vargem grande, sendo este fruto pisado para alimento de gados e porcos. Os pobres também, os empregados na alimentação, e achavam-nos muito nutritivo. A este fruto se refere a parábola do filho pródigo em Lucas 15, 16. Nós estamos falando aqui de um alimento chamado alfarroba. Aqui, no dicionário da editora Vida, esse dicionário diz que alfarroba era um alimento pisado pelos homens e dado como alimento para gados e porcos. E os pobres da época de Jesus se alimentavam desses tipos de alimento, porque era nutritivo. Deus chamou você para comer isso, meu amigo? Deus chamou você para comer larva? Vagem? Deus chamou você para comer comida de porco? Deus chamou você para comer comida jogada no lixo? Não. O meu Deus não. Teu Deus chamou para sentar na mesa e para comer o melhor. Primeiro porque a Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Provérbios 8:17. A Bíblia diz que ele mediu o pó da terra com as mãos. Isaías 40, versículo 12. E a Bíblia diz que ele é o pão da vida. João 6:48. Então como é que Deus vai chamar um homem para comer o pior? É quando este homem peca contra o seu Deus. É quando ele se afasta do caminho de Deus e vai traçar os seus caminhos sem pedir a Deus uma orientação. Meu filho pródigo se viu numa situação assim, na humilhação, sem Deus, vazio. Mas naquele exato momento, quando o homem chegou ao degrau da humilhação, ele decidiu que ele precisava do Senhor,
Quando ele se viu que ele precisava de Deus, ele olhou para o céu